Olá pessoal, eu sou a Amália no final dessa semana, no domingo, a gente vai ter o Dia das Mães. Então a gente pensou de fazer uma semana especial voltada para as mulheres e para as mamães. E eu quero começar essa semana convidando vocês a assistirem, fazendo uma recomendação de uma série que eu achei muito legal do Netflix, que se chama Madam C.J. Walker. Essa é uma série americana que conta a história da Sarah, a primeira mulher que conseguiu se tornar milionária por esforços próprios. É uma série muito bacana, mas eu queria levantar, obviamente eu não vou contar aqui a história da série para vocês, vou deixar vocês assistirem, mas eu queria levantar alguns pontos que eu achei interessantes na série, que a gente pode trazer para a discussão hoje aqui. O primeiro ponto é que, embora a série se passe nos anos de 1910, lá nos Estados Unidos, algumas dificuldades que a Sarah teve lá em 1910 são certamente algumas dificuldades em maior ou menor grau que as mulheres passam ainda nos dias de hoje. Então, mais de um século se passou e a gente ainda tem as mulheres aí lutando por um espaço adequado na sociedade. Uma outra coisa que eu achei interessante que eu queria trazer para vocês é que a Sarah teve sorte de nascer num país que as pessoas são livres para empreender, que é os Estados Unidos. Se a Sarah vivesse no Brasil dos dias de hoje, certamente seria muito difícil para ela conseguir ser milionária, porque a gente vive num Brasil que dificulta muito a vida do empreendedor, muito burocrático, com leis tributárias muito complexas. O empreendedor gasta muito tempo tentando entender o sistema tributário e com as burocracias estatais. Então, certamente seria muito difícil para ela conseguir ficar milionária hoje no Brasil que a gente tem nos dias de hoje. E, além disso, a gente vive num país que não sabe muito bem como lidar com as inovações. Sempre que chega uma empresa tentando fazer alguma inovação, tentando trazer alguma novidade, a gente não sabe muito bem como agir com relação a isso e a gente acaba, nossos representantes, nosso governo acaba de alguma maneira punindo as pessoas que inovam. Basta a gente ver o caso do Uber, por exemplo, que foi uma luta para conseguir se regulamentar aqui no Brasil. Basta a gente ver o caso dos patinetes, que foi bem recente agora, teve briga em São Paulo, aqui em Curitiba também foi muito difícil, a gente até viu uma diminuição dos patinetes nas ruas, porque o país não sabe muito bem como lidar com a inovação. Acaba criando regulamentações e criando empecilhos que acabam expulsando os empreendedores do nosso país ou acabam de alguma certa maneira intimidando os empreendedores e eles não conseguem muitas vezes ir para frente por conta disso. Esse fato de não saber lidar com a inovação aconteceu até comigo num negócio que eu tive em 2011, que num momento próximo aí eu conto para vocês a minha história, mas também fui de certa forma vítima de tentar inovar e não conseguir ser atrapalhada pelo Estado. Isso nos faz pensar, nos leva a uma reflexão. Será que não está na hora de a gente deixar as pessoas um pouco mais livres para empreenderem, de a gente dar liberdade para as pessoas tentarem inovar, fazerem negócios inovadores, porque assim as pessoas conseguem prosperar, conseguem sair de uma situação ruim e ainda mais agora no Brasil pós-pandemia, a gente precisa se preocupar em como gerar empregos e como gerar renda num país pós-pandemia. E um dos caminhos certamente é deixar as pessoas um pouco mais livres para empreenderem. Tirar um pouco das regulamentações, simplificar o sistema tributário, diminuir um pouco a burocracia que a gente tem em cima do empreendedor, certamente é um caminho que vai nos ajudar a sair da crise no Brasil pós-pandemia. Então, depois que vocês assistirem a série, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam e acompanhem essa semana que vai ser especial. E também me acompanhem nas redes sociais. @malhatortato, tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem canal no YouTube. Não deixem de me acompanhar e deixar nos comentários o que vocês estão achando do meu trabalho, tá bom? Obrigada e até a próxima.